nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100 e de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, Jesus ensinava a muitas pessoas por parábolas, ou seja, como se fosse uma história. E ele contou uma parábola de um semeador que saiu para semear a semente. E semeando a semente, uma parte caiu à beira do caminho. Tente imaginar comigo uma terra preparada para a planta. E tem o caminho, onde o caminho não é para ser plantado nada. Aqueles que mexem com lavoura sabem muito bem o que eu estou dizendo. E uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, havia as aves e as comeram. Outra parte caiu, no meio de um terreno cheio de pedras. Sabe como não tem como a planta crescer ali, porque o terreno é muito ruim. Algumas sementes caíram nesse terreno. Outras caíram já um terreno cheio de espinhos. Aí cresceu uma plantinha, ela foi sendo sufocada por aqueles espinhos e acabou sem vida. Já outras sementes caíram numa terra boa, preparada, estercada, e ali as sementes cresceram, se tornaram uma planta, deram muitos e muitos bons frutos. Filho ou filha, esses terrenos é o coração humano. Esses terrenos são o coração humano. À beira do caminho, onde não acolhem a palavra. Sabe quando a pessoa ela ouve a palavra e vem o mundo e tira a palavra com suas ilusões e assim por diante? A pessoa não permite que a palavra caia em seu coração. Sabe outros que têm um coração tão duro, feito pedra, feito concreto? Ali não tem como a semente, a palavra de Deus permanecer, porque a pessoa não aceita. Já outros também têm um coração como se fosse terreno cheio de espinhos, sufocam a palavra de Deus com os prazeres do mundo, com as ilusões do mundo, acabam ali sufocando a palavra de Deus e também não tem como haver vida. Já aquela pessoa que se abre à verdade é como um coração de um terreno bom, onde a palavra de Deus ali, ela chega, ela permanece, e a pessoa passa então a ter uma nova vida. Porque a palavra de Deus, que seu coração acolheu, leva ela a buscar uma transformação interior, onde Cristo passa a ser o centro da sua vida. Meu filho e minha filha, nesse exato momento agora, você que me assiste, a boa nova da salvação, a semente da boa nova está sendo semeada. Eu te faço uma pergunta agora direta a você. Com qual terreno o seu coração se compara? Aquele da beira do caminho? Aquele em meio às pedras? Ou aquele em meio aos espinhos? Ou aquela terra boa, estercada, que deu bons frutos? Com qual terreno o seu coração se compara? E eu também pergunto para mim, pergunto para mim também. Qual o meu coração, Padre Roberto, se compara? Oxalá, se todos pudessem dizer assim, não, o meu coração é comparado
como uma terra boa, preparada e estercada. Ah, que bom se todos pudessem dizer assim. Portanto, meu filho e minha filha, se a minha consciência me acusa que o meu coração não é um terreno bom, ei, não dá para continuar assim não. É preciso então trabalhar, voltar para o Senhor, pedir a sua misericórdia, e a partir de então, o próprio Deus, Ele vai preparando o coração para acolher a boa nova. E olha, para acolher a boa nova tem que haver conversão. Se não houver conversão do coração humano, a pessoa jamais vai acolher a palavra de Deus. Não tem como. Para a pessoa acolher, ela tem que querer. Tem que dar o primeiro passo e acolher a pessoa de Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.